Eu quero falar sobre um assunto que é mal entendido muitas vezes. Como amar. Muitas pessoas dizem que a gente casou porque amamos uma outra, mas alguma coisa aconteceu e eu não amo minha esposa mais. Eu não quero ser uma hipócrita. Então nós vamos separar, nós vamos divorciar. Este mostra uma completa ignorância do que é o amor. E a gente vai falar, mostrar que o amor é uma escolha. Amor depende de nós, não outra pessoa. Ou nós vamos obedecer a Deus, ou nós vamos desobedecer Ele. Porque nós temos o mandamento de amar todos, até nosso inimigo. E a gente vai falar sobre isso no fim. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado para as coisas que o Senhor tem me ensinado. E pedimos que o Senhor vai nos ajudar de assimilar esta verdade e colocar na prática. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Anos atrás, na cidade de Limeira, eu estava trabalhando com o pastor Gary Tyler. E ele descobriu, ou ele leu um livro que falava sobre o banco de amor. Você tinha ouvido falar sobre o banco de amor? Tem ensinado esse aqui, mais ou menos. Mas ele ensinou para nossas famílias. E, inclusive, regularmente ele ensinava este princípio do banco de amor. Vem de um livro chamado Ela Precisa, Ele Deseja. E o banco de amor é o início deste livro. Eu gostaria de ter um tempo mais prolongado a falar sobre isso. Mas o princípio que ele dá, ou a ilustração que ele dá, é que cada um de nós temos um banco de amor. E quando a gente encontra com alguém, uma nova conta está estabelecida. E se aquele encontro foi positivo, unidades de amor é depositado. E a mais que a gente tem entre a relação com aquela pessoa e que se são positivos, o amor, as unidades de amor são depositadas cada vez mais. Mas se o encontro é negativo, então unidades de amor são sacadas. E nós temos um banco, uma conta para cada pessoa em que a gente encontra. Mas nós temos algumas contas que são especiais, que são muito importantes. Essa é a conta que a gente tem com nosso cônjuge, com nossas famílias, nossos filhos, nossos pais. Estas contas são muito especial e com essas contas nós temos certas responsabilidades e obrigações. Então, como este acontece
na prática. Vamos voltar para os jovens. Eles começaram a ter um interesse. Eu gostaria de encontrar alguém. E eles estão de olho. Será que essa pessoa podia ter um interesse em mim? E às vezes faz perguntas. Às vezes pergunta para outra pessoa, ele ou ela gosta de mim? E a gente tenta de achar alguém que pode ter um interesse em nós. Então, nós começamos a ver se a gente pode estabelecer amizade. E se a gente consegue de estabelecer uma certa amizade, agora entra o jogo de conquista. A gente faz tudo que é possível para conquistar outra pessoa. E a gente mostra nosso melhor. Nós tentamos de agradar outra pessoa. Nós fazemos tudo possível para conquistar o coração da outra pessoa. E a gente esconde nossos defeitos. A gente não fala sobre o que está no coração. E a gente está depositando unidades de amor naquela conta. E começa de crescer o que a gente acha que é amor, mas não é paixão. Não, eu não estou contra a paixão, mas paixão sozinho é horrível. Mas esse casal começa a depositar e depositar. Ela me ama. Eu sinto tão bem. Eu gosto de pensar sobre ela. Quando eu penso sobre ela, eu sinto arrepios. Mal posso dormir pensando dela ou dele. E eles acham que este amor, porque a conta é tão cheia. Então eles vão casar pensando, eu amo ele, ela me ama e a gente vai ter um casamento perfeito. Um grande engano de Satanás. Então o casal casa-se para o jogo de conquista. Já ganhei. Ele é meu. Ela. Desculpe. Tá certo? Tá certo. Pode deixar. Tá. Agora eu perdi a conta, o pensamento. Ok, então, eles casam-se, está satisfeito, e agora os defeitos começam a aparecer. Os conflitos começam a aparecer. Problemas financeiros, problemas de opiniões diferentes. E começa a entrar conflitos. Não, esses conflitos são bons, são necessários para o casal de crescer e vencer esses conflitos e ser unido cada vez mais. Mas o que geralmente acontece, ele somente está pensando sobre paixão. E quando a pessoa está ofendida, quando está confrontado com uma dificuldade, a unidade de amor está sacado.
está tirado. E quando os conflitos não são resolvidos, e esse conflito cresce e cresce e cresce, então o banco pode ficar zerado. Pode ficar devendo. E agora o casal pensa, eu não amo ele mais. Eu não amo ela mais. E termina o relacionamento. Qual é o segredo em tudo isso? De amar outra, de ser concentrado, eu preciso depositar unidades de amor independente da outra pessoa. Minha responsabilidade é obedecer Deus. Eu prometi às pessoas que ia amar a pessoa até o fim, tanto faz se tem pobreza, tem doenças, tem tudo isso, eu vou ser fiel. Nós estamos dizendo, eu vou amar ela, eu vou amar ele. Mas porque a gente não entende o que é o amor, a gente falece, a gente não faz isso. O amor é um desejo para o bem do outro. A Bíblia fala que que Jesus Cristo, Deus, amou o mundo, que Ele deu seu Filho unigênito. Jesus Cristo amou nós tanto que Ele deu sua vida para nós, em favor de nós. E se eu vou amar alguém, eu preciso ter o desejo para o bem da outra pessoa. Eu quero que essa pessoa seja feliz. Eu quero suprir as necessidades do outro. Eu quero colocar o outro antes de mim. Mas a gente não quer fazer isso. Porque a gente é tão egoístico, tão centralizado em si mesmo, que a gente quer paixão, sentir paixão. A gente quer que outra pessoa deposite dinheiro, unidades de dinheiro no meu banco. Eu não estou preocupado de depositar no banco do outro. Se outra pessoa não está depositando na minha banca, então eu não vou depositar no banco dele. É completa desobediência a Deus. Independente de como seu cônjuge se trata, nós temos uma responsabilidade diante de Deus para amar. Ontem a gente falou sobre os inimigos para a harmonia. A gente mencionou mágoa, ira. Se eu estou amagoado com outra pessoa, que se eu tenho ira contra outra pessoa, eu não vou depositar unidade de amor. Não. Eu tenho que depositar na minha conta. Mas nós temos uma responsabilidade diante de Deus de desejar o bem da outra pessoa. O amor vem de mim para a outra. O paixão vem da outra para mim. Anos atrás eu ouvi eu acho que foi uma atriz
que falou: nós somos apaixonados. Estava certinha. Não amava uma outra, somente apaixonado. E o mundo está atrás de paixão. O que ele chama o amor, mas não é amor. Ele somente está querendo aquela experiência, alguma coisa que vai me agradar, que vai me satisfazer, que vai ser alguma coisa positiva para mim. Em vez de pensar no bem da outra pessoa. Vamos abrir nossas Bíblias para... Eu vou encontrar daqui um pouquinho. Mateus 5, 44. A gente mencionou este ontem. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos. Não, espera um minuto. Quem nós devemos amar mais? Nosso cônjuge ou nosso inimigo? É uma pergunta que tem Nós devemos amar eles igualmente. Não, é mais fácil para amar a nosso cônjuge do que a nosso inimigo. É mais fácil. Mas nós devemos amar todos igualmente. Não. No passado, eu gostava de tentar explicar o amor de 1 Coríntios 13. Eu tinha tantos problemas tentando aplicar esse trecho. Problemas para entender como eu posso amar minha esposa na prática. Foi difícil. Foi difícil eu explicar para os outros. Mas quando eu vi este versículo, e está dizendo que a gente deve amar aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que os odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do nosso Pai que estás nos céus. Este me ajudou. O que é amar o outro? O desejo de ser uma bênção para aquela pessoa. O desejo para causar alegria, satisfação, de ser algo bem para aquela pessoa. Também eu devo fazer o bem, eu devo fazer coisas para, não somente emocionalmente, mas eu devo fazer coisas. E por último, orar. Eu posso orar para todos. Não, talvez meu inimigo não está perto. Talvez um parente que mora em outro estado, ou um conhecido, e mas é nosso inimigo. Talvez eu não tenha capacidade de abençoar aquela pessoa. Talvez eu não tenha capacidade de fazer alguma coisa bem para ele. Mas eu posso orar. Eu posso desejar o bem desta pessoa. Eu mencionei um pouquinho ontem sobre
Quando a gente está magoado, quando a gente tem sentimentos negativos, a gente deve levantar nossa voz a Deus e dizer: ó, Deus me perdoa, Deus abençoa aquela pessoa. Não, eu não confio em mim mesmo. Eu não posso orar e dizer: ó Deus, muda ele, para o bem dele, muda ele. Porque provavelmente eu estou dizendo: ó Deus, muda ele para que eu possa sentir melhor. Então eu oro para ele no sentido que Deus abençoa. E eu era um tipo de pessoa ruim. Porque quando alguém me ofende, a minha primeira reação é: pega ele, Deus. Eu dou graças a Deus por essa cidade. Eu aprendi muitas coisas quando eu estava morando aqui em Ribeirão Preto. E este processo de ganhar a vitória sobre meus sentimentos iniciou bem perto da outra igreja. Eu estava foi Independência, o bairro Independência, onde a gente morava, e a gente estava vindo eu estava sozinho, estava vindo do centro, estava descendo aquela avenida ao lado da igreja, indo para Independência. Lá embaixo tem aquela curva. Meira Júnior, sim. Eu estava descendo lá e um carro entrou em frente de mim. Eu precisava frear. Eu ultrapassei este carro. E na curva eu encontrei um caminhão andando devagarzinho. Eu fiquei ao lado dele. Eu falei comigo: eu quero ver ele me ultrapassar agora. E o Espírito Santo falou comigo: e se o motorista daquele carro é um membro da sua igreja, o que ele está pensando de você agora? E com vergonha eu entrei em frente do caminhão e nem queria olhar para o motorista. Eu não sei se foi homem ou mulher, não queria. Eu reconheci que eu estava querendo tomar vingança nas minhas mãos. E eu falei: Deus me perdoa. Pois a Bíblia diz que vingança é minha, diz o Senhor. E eu estava querendo tomar teu lugar. Por favor, me perdoa. Agora, Deus, você pega ele. Honestamente, eu achava que eu estava sendo espiritual. Mas na hora eu percebi alguma coisa. Minhas emoções, meu coração estava ainda agitado. Eu percebi que alguma coisa estava errada. Levou um ano, mais ou menos um ano, para descobrir como eu podia matar aquela ira na hora. E através dessa oração, Deus me perdoa, Deus abençoa. Não, eu precisava orar muitas vezes. Mas quando eu percebi que eu estava irado, aquela alarme, está irado. Acordei e falei: Deus, perdoa-me, abençoa. Na hora, a calma chegou.
E eu descobri que, com o tempo, que este funciona com pessoas também na igreja. Inclusive, não sei se eu mencionei isso, mas recentemente minha oração em relação aos outros é: Deus, me perdoa, obrigado para me ajudar a aprender paciência mais. E na hora. Então, eu posso orar. E a primeira vez, uns 3 anos, talvez 4, eu percebi isso. E Deus tocou no meu coração. Eu não estou orando bem para minha esposa. Ela não está meu inimigo. Não. Mas eu devo amar ela igual como Deus quer que eu ame meus inimigos. Eu devo desejar de ser uma benção para ela. Eu devo desejar de fazer coisas para ela. Mas eu não estava orando para ela como eu devo. E Deus tocou no meu coração. Eu quero ser uma benção para ela. Eu quero encorajar ela. Eu constantemente digo para ela que eu amo você. Estou contente a maneira que você me trata, o que você faz para mim. Eu gosto de você. Eu estou apreciado. Eu gosto da maneira que ela deposita unidade de amor. Não é uma coisa, mas muito obrigado. Muito obrigado. E eu tento de ser uma benção para ela. Eu tento de não somente tentar ser uma benção para ela, mas eu quero fazer coisas para ela. Não, eu estou um pouquinho melhor do que no início do nosso casamento. Deixe-me voltar só um pouquinho. Não, eu não vou perguntar. Mas quando a gente casou-se, eu tinha vários hábitos negativos. Eu não guardava roupa suja. Estava jogado no chão. Eu precisava aprender a guardar. De vez em quando ainda, isso aconteceu poucas vezes, mas eu deixo às vezes os sapatos na sala, no chão. E o próximo dia eu levanto, eu pego os sapatos e guardo. Mas eu quero agradar ela. A gente tinha nossos conflitos. E graças a Deus a gente conseguiu resolver eles. Alguns levam mais tempo do que outros. Mas eu quero agradar ela. E eu quero fazer coisas para ela. Antigamente, minha esposa ia, você pode fazer isso. Eu falo,
Só um momento. Nós, como homens, devemos eliminar este no nosso vocabulário, se é possível. Eu falava, só um momento. E o próximo dia ela precisava me perguntar de novo. Só um momento. Ixi. Hoje, se eu tenho o privilégio de ter meu escritório em casa. E quando o General Jerry me pede de fazer alguma coisa, se eu posso, eu paro na hora e vai ajudar ela. De vez em quando, agora não. Mas eu tento de fazer o mais breve possível. Eu dou graças a Deus pela paciência dela para comigo. Mas eu faço meu melhor de fazer coisas para ela. Se você não notou isso, mas ela é baixinha. E tem certos pratos que vai lá em cima. E de vez em quando ela, pode me ajudar a guardar este? Sim. Constantemente ela está, você pode abrir essa garrafa? Sim, posso. E às vezes ela fala, meu herói, eu gosto desse. Mas eu quero fazer coisas para ela. Esse amor. Eu não faço para receber dela. Ela faz tantas coisas para mim que... Mas eu faço porque eu amo ela. Eu quero o bem dela. Eu quero ajudar ela. É uma escolha. A gente escolhe de amar apesar das circunstâncias. E eu gosto disso que está dizendo, amai os vossos inimigos. Não ter paixão para com seus inimigos. Não sentir bem com seus inimigos. Mas ama eles. Ama eles. Não é fácil. Mas é possível. Quando a gente entrega-se a Deus, tentando deixar Ele ter o seu lugar em nossa vida, andando, agradando dele. E a gente está lutando contra aqueles inimigos da carne. A gente pode. E quando a gente obedece a Deus, nós ficamos felizes. Nesses últimos meses, esta verdade tem me abençoado tanto que Deus nos criou de tal forma que quando a gente obedece a Ele, a gente faz o certo, a gente vai ser feliz. Quando eu perdoei o motoqueiros, na hora, meu coração parou de disparar. Eu senti bem. E por muitos anos eu pensava, será que é
o Espírito Santo que está mexendo conosco. Hoje eu não acredito nisso. Eu acredito que Ele nos fez de tal forma que quando a gente faz o certo, nós fisicamente, o nosso corpo vai produzir os endorfins, o que é, para que a gente se sente bem. Não, eu não estou negando a ajuda do Espírito Santo em nossas vidas. Mas eu dou graças a Deus que Ele quer nossa felicidade. Ele quer que a gente seja feliz. E Ele sabe que quando a gente obedece a Ele e a gente ama de verdade nosso cônjuge, nós vamos ser felizes. Apesar das circunstâncias. A gente pode ter uma consciência limpa. Nós podemos sentir comunhão com Deus. Sentir que Ele está contente conosco. De aprender a deleitar nele mais e mais. Oh, Deus quer a nossa felicidade. E Ele não me pediu à toa para amar meu inimigo. Ele não me pediu à toa para amar Deus e os outros. Porque Ele sabe que este é o caminho para a felicidade. Sim, nós vamos honrar Ele. Sim, nós vamos louvar, adorar Ele. Mas quando você me honra, você vai ceifar. Deus não é, me obedece. Eu mereço, me obedece. Eu sou seu mestre. Eu sou seu criador. Me obedece. João 10:10. O ladrão vem para destruir e matar Satanás. Mas eu venho para dar vida e há com abundância. Ele quer que a gente tenha a felicidade de saber que nossos pecados são perdoados nele e que um dia a gente vai morar com ele para toda a eternidade. Que bênção! Mas é mais do que isso. Enquanto a gente está esperando chegar com Ele, Ele quer que a gente seja feliz também. Ele quer que a gente tenha a felicidade. Ele quer que a gente seja pessoas bem-aventuradas. Ele quer que a gente seja abençoado. Infelizmente, o mundo e certas religiões colocam, se você tem saúde, se você tem bens, você é abençoado. Às vezes é amaldiçoado. Mas a bênção maior é viver em harmonia com Deus, deleitando-se nele. Eu gostei este, tocou no meu coração, que nós devemos deleitar-se no Senhor. Por muito tempo, Ele era meu mestre, está certo. Mas eu obedeci, eu fiz as coisas certas, não para ser salvo, mas porque era meu dever. Eu devo fazer essas coisas. Ele fez tantas coisas para mim que eu, pelo menos, devo tentar fazer para Ele.
Certo? Mas eu lembro uma vez que eu estava jantando eu estava numa igreja pregando lá nos Estados Unidos e depois a gente almoçou com a família e o filho dele, do pastor, era pastor assistente alguma coisa, sentava em frente a mim e ele fez uma pergunta para mim, eu fiquei chocado. Ele falou: pastor, eu percebi que nas igrejas onde não tem padrões, parece que eles são muito felizes. Mas nas igrejas que têm padrões, parece que a gente não tem a mesma felicidade. Por quê? Ele tem razão. E comecei a pensar, porque eles vejam Deus mais como amigo do que um mestre. E eu percebi que na minha vida, ele sendo meu mestre e meu amigo, devem ser igual. Um extremo para o outro não é o melhor. Mas eu quero servir Deus, eu quero entregar minha vida a Ele, eu quero obedecer a Ele e amar minha esposa. Porque eu sei que Ele me ama e meu lar vai ser feliz se eu faço isso. Ele me ama. Ele quer meu bem. Ele quer que eu tenha uma vida abundante. Mas quantos crentes estão realizando uma vida abundante? A gente chega na igreja, a gente gosta o amor que a gente sente entre os irmãos, a gente gosta o desafio que a gente recebe. Mas alguma coisa faltando. A gente tenta. Tá certo. Mas a gente não está abraçando Deus, Jesus Cristo, como nosso amigo. A gente não está aprendendo a deleitar-se nele. A gente lê a Bíblia por dever. A gente ora porque a gente quer. A gente não tem aquela comunhão que Deus deseja de nós. E se eu não amo meu cônjuge, eu não vou sentir o amor de Deus na minha vida. Eu posso ter um certo orgulho, olha o que eu estou fazendo. Estou bom crentinho. Mas aquela alegria, aquele gozo. Então nós devemos dedicar nossas vidas. Deus me ensina como eu posso depositar unidades de amor cada vez mais no banco da minha esposa, meu cônjuge. Me ajuda a depositar unidades de amor nos pais, dos parentes, as pessoas com quem eu trabalho.
na escola, eu tenho responsabilidade. Eu tenho o privilégio de amar sem ser amado. E quando a gente ama sem ser amado, a gente vai reconhecer, não, tem alguém que me ama muito. Tem alguém que eu dou graças a Deus que Ele me ama, Ele quer meu bem. E nós devemos deleitar-se em Deus de tal forma que eu não precisa o amor dos outros. Oh, é muito bom de sentir o amor dos outros. Mas a gente não precisa para ser feliz. Vamos orar, nosso Deus.